Olá pessoal, vamos então falar sobre a Lei de Raoult, que é um resultado muito importante em termodinâmica, em particular quando nós estudamos equilíbrio líquido-vapor. Vamos imaginar que nós tenhamos um sistema inicialmente vazio e que dentro dele nós coloquemos uma certa substância pura na fase líquida. Digamos ainda que esse sistema esteja à temperatura T. O que vai acontecer à medida que o tempo passa é que parte das partículas da fase líquida vai migrar para a fase vapor. Da mesma forma, parte das partículas da fase vapor também vão voltar para a fase líquida, mas inicialmente vai predominar o movimento no sentido da fase líquida para a fase vapor. Vai chegar um certo momento em que a velocidade com que as partículas saem da fase líquida e a velocidade com que as partículas da fase vapor retornam à fase líquida vai se igualar. Nesse momento, nós teremos atingido o equilíbrio de fases e a fase vapor será constituída pelo que nós chamamos de vapor saturado. Se nós medirmos usando um manômetro a pressão dentro desse sistema, nós obteremos o que nós chamamos de pressão de vapor ou pressão de saturação. Para os nossos propósitos, nós vamos chamar a pressão de saturação de Psat. É importante notar que a pressão de saturação depende da temperatura do sistema. Quanto maior a temperatura, maior será a tendência com que as partículas vão se mover da fase líquida para a fase vapor. E, portanto, maior será a pressão que o vapor vai exercer sobre o sistema. Portanto, Psat tende a aumentar à medida que T aumenta. Uma forma muito comum de quantificar essa dependência é usando a chamada equação de Antoine. A equação de Antoine tem a forma mostrada abaixo. Ln de Psat é igual a A menos B sobre T mais C. Nessa equação, T é a temperatura do sistema, dada em graus Celsius, e Psat é a pressão de saturação da substância, dada em quilopascal. A, B e C são constantes que dependem da substância com a qual você está trabalhando. É importante ressaltar que a equação de Antoine algumas vezes apresenta uma forma um pouco diferente. Por exemplo, pode ser que a pressão de saturação seja dada em bar, ou então que a temperatura seja dada em Kelvin. Por isso é muito importante que você verifique exatamente quais são as unidades da equação de Antoine que você está usando. A nossa discussão até o momento se limitou a substâncias puras. Vamos ver o que acontece quando nós trabalhamos com misturas de substâncias. Digamos, por exemplo, que nós tenhamos um sistema inicialmente vazio, a uma certa temperatura T como antes, mas dessa vez nós vamos colocar mais de um componente. No nosso caso, nós vamos colocar benzeno e tolueno. Vamos denotar por x1 a fração molar de benzeno na fase líquida e por x2 a fração molar de tolueno na fase líquida. Como nós temos apenas dois componentes, é claro que x1 mais x2 tem que ser igual a 1. Se nós pudermos supor que a fase vapor se comporta como um gás ideal e que a fase líquida se comporta como uma solução ideal, ou seja, que os componentes da fase líquida são quimicamente muito parecidos, então nós podemos aplicar a chamada Lei de Raoult. A Lei de Raoult é mostrada aqui nessa fórmula, YIP é igual a XI vezes PISat. Nessa expressão, YI denota a fração molar do componente I na fase vapor, P é a pressão do sistema, Xi é a fração molar do componente I na fase líquida e PISat é a pressão de saturação do componente I. No nosso caso, nós temos dois componentes, benzeno e tolueno, e nós podemos escrever a Lei de Raoult para cada um deles. Nós vamos ter, então, Y1P é igual a X1P1Sat para o benzeno e Y2P é igual a X2P2Sat para o tolueno. Vamos agora ver o que acontece quando nós somamos essas duas expressões. O lado esquerdo da soma fica sendo Y1P mais Y2P, e o lado direito vai ser X1P1Sat mais X2P2Sat. Veja que é possível colocar P em evidência no lado esquerdo da expressão, e nós obteremos então P que multiplica Y1 mais Y2 é igual a X1P1Sat mais X2P2Sat. Lembre-se agora que o nosso sistema possui apenas dois componentes, ou seja, da mesma forma que acontecia na fase líquida, a soma das frações molares de 1 e de 2 na fase vapor também tem que ser igual a 1. Portanto, Y1 mais Y2 é igual a 1, e a nossa equação simplifica para P é igual a X1P1Sat mais X2P2Sat. Lembrando que X1 mais X2 é igual a 1, podemos substituir X2 por 1 menos X1 e chegar a essa expressão final, P é igual a X1P1Sat mais 1 menos X1 P2Sat. Vamos agora recolher todas as equações, colocar aqui em cima, e vamos resolver um exemplo concreto. Digamos que o nosso sistema esteja a temperatura de 25 graus Celsius, digamos também que no equilíbrio x1 seja igual a 0,5, ou seja, x2 também igual a 0,5, e que nós queiramos calcular a pressão total do sistema.
O primeiro passo vai ser calcular as pressões de saturação de cada um dos componentes, do benzeno e do tolueno. Nós vamos fazer isso usando a equação de Antoine. E para isso nós vamos precisar dos parâmetros A, B e C de cada um dos componentes. Estão mostrados aqui abaixo os parâmetros A1, B1 e C1 do benzeno e A2, B2 e C2 do tolueno. Substituindo esses parâmetros na equação de Antoine à temperatura de 25 graus Celsius, nós vamos obter P1sat é igual a 12,63 kPa e P2sat igual a 3,78 kPa. Veja que a pressão de saturação do benzeno, componente 1, é maior que a pressão de saturação do tolueno, componente 2. O benzeno, portanto, é mais volátil que o tolueno. Vamos guardar esses resultados aqui em cima. Vamos agora usar a nossa terceira equação, P é igual a x1P1sat mais 1 menos x1 P2sat. Substituindo esses valores, nós vamos ter que P é igual a 8,21 kPa. Veja que essa pressão está entre o valor da pressão de saturação do benzeno e do tolueno. Mas não vamos parar por aí. Usando as duas equações de cima, nós podemos encontrar as frações molares do benzeno e do tolueno na fase vapor. Rearranjando essas expressões, nós vamos ter y1 é igual a x1P1sat sobre P e y2 é igual a x2P2sat sobre P. Nós já conhecemos todos esses valores. Portanto, fazendo as substituições, nós vamos encontrar que y1 é igual a 0,77 e y2 é igual a 0,23. Portanto, uma vez atingido o equilíbrio líquido-vapor, nós vamos ter no nosso sistema uma pressão de 8,21 kPa e na fase vapor nós vamos ter 77% de benzeno e 23% de tolueno. Note que, apesar do fato de as suas frações molares na fase líquida serem iguais, as frações molares na fase vapor não foram iguais. Em particular, a fração molar do benzeno foi consideravelmente maior que aquela do tolueno. Isso não é estranho, afinal de contas, o benzeno, como nós vimos, é mais volátil que o tolueno. Nos próximos vídeos, nós vamos aprender como usar a lei de Raoult para fazer cálculos mais complexos. Mas por enquanto nós ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Muito obrigado!